Olá, seja bem-vindo ao Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje terei o prazer de entrevistar o meu amigo Douglas Barros com o tema Ecossistemas de Comunicação. Você sabe o que é isso? Douglas, que prazer ter você aqui em nosso podcast pela primeira vez, né? Pela primeira vez, desembarquei ontem só para fazer essa participação. Diretamente do Acre, gente. Bem, é verdade. Bem próximo, mas valeria a pena só para poder ter esse tempo com o senhor. Douglas, e o que é esse tal de ecossistema de comunicação e como é que ele funciona? Rapaz, esse ecossistema de comunicação acaba que ele é um resultado da minha vida. Eu trabalhei sempre com comunicação, comecei aos 14 anos de idade. 14 anos? Sim, aí dos problemas que a gente vai passando nesse período, vai se formando um grande quebra-cabeça. Você tem várias pecinhas ali da comunicação. Só que eu percebi que as coisas, quando a gente começa a montar essas peças, em vez de empilhar elas, funcionam muito melhor. Aí comecei a trabalhar os ecossistemas de comunicação. Hoje a gente tem um trabalho já bem consolidado lá no estado do Acre, com uma comunicação bem forte, mas é uma comunicação que parte da necessidade das pessoas. Antes a gente vendia vídeo, a gente era uma produtora que vendia vídeo, naturalmente, mas a gente viu que para muitas soluções, às vezes a gente fazia uma mega produção, na hora da entrega não chegava. Por quê? Primeiro, não era desenvolvido a narrativa em cima da necessidade e na hora da distribuição também não se sabia quem entregar aquilo, se entregava para todo mundo. E às vezes aquela dor, eu digo sempre que as soluções elas são diferentes para cada pessoa, é igual uma dor de cabeça. Se eu passo do horário de comer, eu sinto dor de cabeça. Eu não vou tacar um analgésico porque eu passei do horário de comer. Para outras pessoas não, é questão de saúde, ela vai tomar um remedinho, para outras é estresse, a outra está com a pressão lá em cima, então é o mesmo problema, mas a solução não funciona para todo mundo. A comunicação é a mesma coisa, e o ecossistema ele é o quê? O ecossistema ele é feito de soluções para a mesma situação. E qual é a metodologia que você usa aí para esse ecossistema? Existe algo específico? Vamos partir sempre da dor. A gente parte da dor. Como eu falei, se a gente tem alguém com dor de cabeça, eu vou primeiro entender por quê, de onde que está vindo e como é que eu vou entregar. Eu sei que, vamos lá, o Dr. Flávio está com dor de cabeça, o Dr. Flávio é um empresário. Então, para mim comunicar a minha solução de dor de cabeça para ele, eu preciso saber onde ele está. É o como. O que ele consome, entendeu? O que é atraente para ele, o que passa confiança para ele. Então, a gente tirou o produto de cena. Antigamente, eu digo antigamente porque a gente às vezes acaba tratando o produto como protagonista na hora de comunicar e não é. O cliente sempre é o protagonista. Quem vai utilizar aquilo sempre é o protagonista. Então, trazemos a pessoa que vai necessitar daquele produto para o papel de protagonista, entendemos a necessidade dela e lá na ponta a gente entrega. Como é que seria na prática para a gente poder entender? Digamos que o meu biotipo aqui, como um advogado empresário, como é que giraria isso aqui na prática? Road familiar, por exemplo. Estou te vendendo, hein? Olha aí. Road familiar, que é um produto excepcional que o senhor tem aqui. A gente fala de road, mas a gente fala como é que eu comunico isso? Eu comunicaria da seguinte forma, vamos partir do bem maior. Quem está fazendo uma road familiar, ele já tem um patrimônio, ele já construiu algo e ele está preocupado com a sucessão. Por quê? Porque o valor maior é a família. Então, quando eu quero comunicar com esse cara, eu não vou trazer ele para conteúdos de hold, de investimentos. Ele não, às vezes o cara é do agro, ele é de outra situação, ele não está preocupado com isso, mas ele está preocupado com a família. Então, eu vou falar de família com ele. Aí está contratado. Que aí, a partir dessa abordagem, aí sim eu consigo convencer ele. Quer proteger o futuro de quem é importante para você? Espera aí, a gente tem uma solução. Vamos conversar. Vamos conversar para você ter uma tranquilidade e principalmente a sua família, seus filhos, seus netos, que aí você vai aprofundando seus filhos, seus netos. Quanto mais você aprofunda que a sua solução vai dar uma resolução a longo prazo, mais interessante ela se torna. E é uma verdade, até porque a hold ela eterniza esse patrimônio. Então você consegue fazer a sucessão, né, de uma pessoa jurídica
né? De pai para filho, para neto e assim sucessivamente. Exatamente. Sem você ter que fatiar o bolo do seu patrimônio de uma vida com o Estado, né? Sim. Então, assim, é uma excelente maneira de você poder preservar o seu patrimônio como um benefício para a sua família, de fato, é através das holdings. Fica a dica aí para você, tá? E aí tem mais uma pergunta aqui que diz o seguinte, né, que eu coloquei. O que diferencia da abordagem tradicional o seu ecossistema? Exatamente o que a gente falou um pouco agora. A gente tirou o foco do produto. A gente focou na solução. A gente focou em quem vai receber, em quem está sentindo a dor. A gente virou a nossa luz e colocou sobre quem está precisando. Porque aí vem a parte do ecossistema. Por exemplo, vendemos a Hold, foi o primeiro produto que a gente colocou aqui na mesa. A partir do momento que eu sei que esse cara tem uma preocupação com a família, que ele está preocupado com o patrimônio, mas principalmente com as pessoas que vão ser beneficiadas com aquilo. Quando a gente está falando de Hold, já sei que já identifico um público onde ele está posicionado socialmente, e eu consigo começar a filtrar outras coisas que podem servir para ele. Eu entro com seguro de vida. Muita gente hoje, eu vou dizer para você um case nosso aí, lá da Unimed. Tem cliente nosso lá que o cara tem um baita patrimônio. Eu não vou dizer, cara, faz um plano de saúde. Não faz sentido. Faça o Seguros Unimed. Seguros Unimed, você tem toda a cobertura do plano de saúde, só que você precisou fazer uma cirurgia de emergência, vou te mandar para o Albert Einstein. Sacou? A partir do momento que eu identifico onde o cara está, o que ele precisa, onde estão as necessidades dele, eu começo a identificar. Aí vai entrar o colégio para o filho dele. Aí vai entrar o veículo que é mais apropriado para a rotina dele, entendeu? A partir do momento que eu passei de olhar a necessidade dele, eu deixo de ficar olhando para o produto. Eu vou saber onde colocar. A importância de eu ter um ecossistema. O ecossistema nada mais é dessas conexões que a gente faz com os fornecedores. Eu me conecto a vários fornecedores, comunico o que eles têm de solução, mas o cliente que vem até a mim, eu vou sugerir para ele o que vai resolver o problema dele. Tudo muito personalizado, né? Tudo personalizado. Porque o resultado dele é o que faz ele ficar comigo. E muitas vezes o que vem, inclusive, acontecendo é que a gente acaba entrando em outras vertentes de negócio. Bom demais. Gente, vamos a um breve intervalo, tá? Vai tomar uma água, vai ao banheiro e volta, que tem muita coisa boa pra gente conversar ainda. Não deixe que a inadimplência dos seus clientes sufoque o seu crescimento. A Varela Torres Recuperação de Crédito é especializada em cobranças e negociações de dívidas, com profissionais preparados para agirem em negociações simples e casos complexos. Recupere o controle do seu negócio, elimine a inadimplência de recebíveis e evite desgastes com os clientes. Fale com quem está há mais de 5 anos no mercado com resultados comprovados. Para mais informações, ligue no número 62 993 97 43 36. Varela Torres, Recuperação de Crédito. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos de volta com o Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje entrevistando o queridíssimo amigo Douglas, falando sobre aí ecossistema aí na área da comunicação. Se você perdeu o nosso primeiro bloco, vai lá no meu canal do YouTube, dr.flavarelatorres, e assiste o primeiro bloco, porque ficou muito bom. E Douglas, vamos de pergunta, né? Confortável? Vamos embora? Eu estou até adivinhando. Qual o custo de se ter esse ecossistema? Né? Estou querendo lhe contratar para poder vender o universo das holders, né? Então estou curioso de saber do preço agora. Rapaz, sabe o que é caro? Sabe o que é caro? O que não resolve. É verdade. Não, mas... Fica a dica, hein? Caro é o que não resolve. O que não resolve acaba saindo caro. Agora, o ecossistema ele é justamente para que a gente tenha um custo menor. Como eu sou um vendedor, vamos lá, de solução, como eu te falei, a gente tirou o foco do produto, está focando na solução, eu consigo ter um mínimo de perdas. É mais ou menos você comprar algo só o suficiente e não ter que comprar o desperdício. Quando a gente está fazendo essa consultoria para fazer uma comunicação para alguém, para fazer uma campanha, digamos, a gente vai pegar e fazer uma grande campanha de marketing. Hoje a gente está fazendo muito na parte de eventos. A gente está com um trabalho bem forte na parte
de políticas públicas. Jovens, a gente vai fazer um evento. Eu tendo um ecossistema, eu sei como montar aquilo com o menor custo possível. E eu vou te dizer uma coisa. Ecossistema, ele tem a seguinte característica. Ele sempre se paga e dá lucro. Sempre se paga e dá lucro. Se você pegar, por exemplo, nosso histórico de atuação, a gente sempre paga e dá lucro. Ano passado, vamos falar isso de cenário Acre, cenário de Acre. Claro, eu vou, na verdade, Acre e Rondônia, porque teve uma ação que a gente realizou em Rondônia também que participou desse resultado. Com a nossa visão de ecossistema, um ano trabalhando com o público, identificando as necessidades dele, identificando os produtos que são mais interessantes a serem entregues, identificando a forma que os clientes gostam, preferem na hora de fazer a aquisição. A gente chegou numa grande feira, que é a Expo Acre do estado, fizemos uma ação que, somada às nossas outras ações no fim do ano, a gente teve um volume de negócio de 300 milhões no estado do Acre. 300 milhões. Isso você vai acessar lá os resultados da feira da Expo Acre. Tudo por uma questão de ouvir quem está precisando. Antes de oferecer, a gente passa um ano inteiro. De que forma? A gente tem podcast lá, segurança pública, educação, saúde da mulher, maternidade. A gente criou vários produtos de comunicação para que o público me diga o que ele precisa. Para mim entender o que é a dor daquele público. Para mim entender o que não é excesso. Para mim não vender o que ele não quer. Isso gera também um impacto social, né? Um impacto social. Porque a partir do momento que a gente está entregando uma solução que resolve a vida das pessoas, a gente tem essa pessoa produzindo mais. Por isso que eu te falei que a gente não dá prejuízo quando a gente entra numa ação. A gente sempre faz, no mínimo, a gente gosta de brincar, porque esse número ele é mágico para a gente. O mínimo de qualquer ação que a gente faz é 100%. Mínimo. Investiu X, a gente vai fazer 2X. Porque as pessoas que estão sendo beneficiadas, a gente já coloca ela dentro de uma cadeia de escala. Legal. Na parte... Eu vou até aproveitar isso para falar um pouco da parte social que a gente está fazendo. A gente está fazendo um trabalho social de identidade empreendedora dentro das escolas. Fui para dentro das escolas. Agora no carnaval, teve os retiros de jovens e tal. Fui palestrar em alguns. E a gente fez uma brincadeira muito legal lá com os jovens. Vamos montar uma empresa. Eu digo, o que a gente pode fazer aqui? Eu sei que a alimentação já está garantida, não vamos entrar nessa concorrência. Às vezes você precisa saber onde entrar e onde não entrar. Eu digo, não vamos concorrer. Eu digo, tem sobremesa? Está sendo servido sobremesa? Rapaz, tem um negocinho ali. E peraí, alguém aqui já fez bolo de pote? Vem cá. Você tem quantas pessoas aqui? Tem 200 pessoas. Tá. Você tem dinheiro para fazer 200? Não tenho. Alguém tem? Outro jovem. Opa, eu tenho. Chega aqui. Você vai ser o financiador dessa operação. Tá. Agora eu preciso de alguém de administrar disso, porque tu tem um dinheiro e isso funciona para adulto, para todo mundo. Geralmente o cara que tem o dinheiro, ele não quer ter preocupação de estar mexendo com o negócio, não. Aí eu digo, então a gente vai trazer um administrador que vai cuidar disso. Eu sei que no final, que essa palestra é 5 etapas, a gente tem esse exercício e a gente realmente cria uma coisa para que eles possam exercitar. No final, eles viram que era perfeitamente possível vender qualquer coisa. Eles podiam vender a alimentação, eles podiam vender a sobremesa, eles podiam vender o aluguel de roupas que eles estavam utilizando, de fantasias. Aí eles entenderam que é muito mais fácil do que a gente pensa. Às vezes a gente não abre um negócio porque não tem o dinheiro. Cara, tem alguém que tem, mas que não quer mexer com isso. Então, ele quer vender apenas o dinheiro dele. Ele quer fazer o dinheiro dele trabalhar. Então a gente ensinou para aqueles jovens que isso era possível. Beleza. 2 semanas depois, a gente está lá acompanhando algumas atividades esportivas. Eles estavam dentro dos campeonatos lá estudantis deles, vendendo. Cara, isso... O impacto social para mim é isso. Aquela semente ali, nada tira. O jovem que descobriu que dá para ele vender qualquer coisa, dá para ele viver daquilo. Se tornou um empreendedor, nunca mais ele se tornou um empreendedor. Não tem como tirar aquela semente mais do coração dele, está plantado. Agora, quando eu vejo aquilo acontecendo, quando a gente palestra, é muito legal. O senhor palestra para várias pessoas. Mas quando a gente vê acontecendo, o impacto disso é absurdo. E aí a gente começa a ter uma visão diferente de vida.
Antes eu era uma pessoa que estava correndo atrás de dinheiro o tempo todo. Porque eu vim de uma origem simples. A pessoa que vem da origem simples, ela está sempre muito preocupada com isso. Só que a partir do momento que você começa a impactar vidas, você vai entrando num ciclo que algumas coisas vão se tornando inevitáveis. A prosperidade, ela é uma coisa que ela está dentro de você, e se você deixar ela germinar e crescer, ela vai crescer de forma que você nem pode controlar. Ela vai fluir através de você. A partir do momento que eu vi que quando a gente começa a abrir novas vertentes, abrir como as linhas dessa mesa aqui, para que flua através de outras pessoas, ela nunca mais para. É forte. Gente, nosso tempo chegou ao fim. O programa bom é assim mesmo. E eu quero deixar para você um abraço. Obrigado a todos que nos assistem aí. Queria que você pudesse fazer suas considerações finais aí para finalizarmos esse programa. Eu quero agradecer. Eu fico muito feliz de poder estar compartilhando um pouco da nossa vivência, um pouco do nosso trabalho. E estamos lá disponíveis nas redes sociais, onde você pode acompanhar o trabalho que a gente está fazendo. Vai estar aqui embaixo a rede social dele, tá, gente? Pode falar também, se quiser deixar para o pessoal aí. Douglas Barros BR, mas busca lá Sans Filmes. Vocês vão acompanhar tudo que a gente vem fazendo e pode preparar para rolar o feed, porque é muita ação. Graças a Deus eu tenho trabalhado bastante. Que Deus te abençoe e até a próxima.